da eleição presidencial. Pesquisa mostra vantagem de 10 pontos para Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad. Presidente do STF proíbe ações da Justiça Eleitoral contra universidades. Atirador invade sinagoga e mata pelo menos 11 pessoas nos Estados Unidos. Há uma semana do Enem, estudantes traçam estratégias para encarar a prova. Mulheres portuguesas mantêm o velho costume de lavar roupas à beira do rio. Olá. Na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, o Jornal da Record abre esta edição com a última pesquisa de intenções de voto. O levantamento do Instituto Real Time Big Data mostra que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, está 10 pontos à frente de Fernando Haddad, do PT. Na pesquisa estimulada, Jair Bolsonaro, do PSL, estava com 48% no dia 15. Foi a 52% no dia 18, manteve o índice no dia 22, recuou para 49% no dia 25 e agora está com 47% das intenções de voto. Fernando Haddad, do PT, tinha 33% na primeira pesquisa. Foi a 35%, depois 37%, 38% e está com 39%. Brancos e nulos eram 11%, foram a 8%, depois 7%, 8% de novo e agora estão em 9%. Indecisos estavam em 8%, caíram para 5%, depois 4%, 5% novamente e hoje mais uma vez 5%. Agora vamos aos votos válidos, sem os brancos, nulos e indecisos. Bolsonaro estava com 59% na primeira pesquisa. Foi a 60%, depois 58%, 56% e hoje 55%. Haddad tinha 41%, depois 40%, foi a 42%, depois 44% e agora está com 45% das intenções de voto. A pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data ouviu 5.000 pessoas no dia 26 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE. Veja agora as atividades dos candidatos à presidência no último dia de campanha. Jair Bolsonaro, do PSL, permaneceu em casa no Rio de Janeiro. Ele usou as redes sociais para falar com os eleitores. O sábado do candidato do PSL foi dedicado à família. Sem entrevistas nem encontros políticos. O presidenciável comentou a declaração de apoio ao adversário feita pelo ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Em suas redes sociais, Joaquim Barbosa divulga voto em Haddad, mas já está na história que ele mesmo disse que só Bolsonaro não foi comprado pelo PT no mensalão. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Nesses 19 dias de campanha do segundo turno, Jair Bolsonaro saiu de casa apenas 5 vezes, seja por restrição médica ou de segurança. Mas lá dentro ele recebeu perto de 250 pessoas ao longo das 2 últimas semanas. Deu entrevistas quase que diárias à imprensa e manteve contato com os eleitores pelas redes sociais. A forma direta de comunicação mais adotada por ele em toda esta corrida presidencial. Amanhã, o candidato pretende sair de casa logo cedo para votar numa escola da Vila Militar de Deodoro, zona oeste do Rio. Agora há pouco, Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pela internet, a última antes da votação de amanhã. Eleições não estão ganhas, nós temos que lutar até o último momento, não podemos relaxar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para votar, vai para o sacrifício, sai mais cedo de casa, vamos votar, vamos fazer valer a nossa vontade, não vamos dar oportunidade para que o outro lado diga, ó, ganhamos, foi a virada. Meu muito obrigado a todos, fique com Deus, vamos à vitória, com muita humildade e com muito trabalho. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu, pessoal. O candidato do PT, Fernando Haddad, passou o dia em São Paulo. O último dia de campanha de Fernando Haddad foi na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, uma das mais populosas da cidade. O candidato do PT participou de uma caminhada junto com militantes e apoiadores. Fernando Haddad disse que uma de suas propostas para a segurança pública é passar para a Polícia Federal o papel de combater o crime organizado. A nossa proposta é que
as responsabilidades de combater o crime organizado para que as polícias estaduais possam ajudar as comunidades a enfrentar o dia a dia da segurança pública. Essa é a nossa proposta. Para isso nós queremos duplicar o contingente da Polícia Federal e assumir as responsabilidades nacionais. O candidato petista também falou sobre o apoio que recebeu hoje de Joaquim Barbosa. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, aposentado, anunciou seu apoio em uma rede social. Recebi com muita honra, eu estive na casa dele, como foi noticiado, não só dele, mas do Alberto Goldman, do Jarbas Vasconcelos, da Marina Silva, mas eu queria agradecer a todos. À tarde, Fernando Haddad fez uma transmissão ao vivo por uma rede social. Ele conversou com eleitores e respondeu a perguntas sobre o plano de governo. Durante quase 2 horas, Haddad falou sobre programas sociais, entre eles a política de cotas nas universidades. Abordou assuntos como as demarcações de terras indígenas e voltou a prometer que vai reduzir o preço do botijão de gás. Fernando Haddad passou o restante do dia aqui na casa onde mora, em São Paulo. Amanhã de manhã, o candidato do PT segue para um hotel na zona sul da cidade, onde vai tomar café da manhã e receber jornalistas. A previsão é que Haddad vote às 10 horas numa escola particular perto daqui. Ciro Gomes, terceiro colocado no primeiro turno das eleições presidenciais, divulgou mensagens sobre a posição dele na votação de amanhã. O ex-candidato do PDT falou da responsabilidade do voto. Votar compreendendo a necessidade de votar com a democracia, votar contra a intolerância, votar pelo pluralismo, mas também ninguém está obrigado a votar contra convicções e ideologias. Mas o que precisa o Brasil a partir de segunda-feira é que a gente construa um grande movimento, não é, que de um lado proteja a democracia brasileira, de outro lado proteja a nossa sociedade mais pobre dos avanços contra os direitos. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as decisões judiciais que impediam manifestações políticas dentro das universidades federais. E a Justiça Eleitoral divulgou hoje os últimos detalhes de segurança para evitar fraudes nas urnas eletrônicas. Representantes dos partidos visitaram as salas onde estão os computadores que recebem os dados dos TRS e totalizam votos de 460 mil sessões eleitorais em todo o Brasil. Amanhã, 35 partidos estão convidados a monitorar a apuração diretamente da sede do Tribunal Superior Eleitoral. Também hoje foram sorteadas as urnas que serão auditadas neste domingo para atestar a confiabilidade do sistema. O procedimento é adotado desde 2002 e aberto ao público. Observadores da OEA acompanharão a partir do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. As urnas, elas são utilizadas no Brasil, as urnas eletrônicas, há 22 anos. E não há um caso de fraude. A eleição brasileira é decidida pelo eleitor. As urnas são meros mecanismos para que o eleitor manifeste a sua vontade. A votação começa às 8 da manhã. As sessões fecham às 17 horas e só aceitarão o voto de quem ainda estiver na fila. Por causa do fuso horário do estado do Acre, a divulgação dos primeiros resultados da eleição presidencial só começa às 19 horas. A previsão do TSE é que o nome do novo presidente já seja conhecido no máximo até às 21 horas de domingo. A ministra Carmen Lúcia suspendeu hoje as ações judiciais que impediam as manifestações políticas de professores e alunos nas universidades. As ações policiais de repressão foram autorizadas por juízes eleitorais e causaram forte reação de vários setores da sociedade e também do judiciário. O tema está na pauta para julgamento na sessão desta quarta no STF. Até lá, vale a decisão de Carmen Lúcia, que também barrou o confisco de documentos e a interrupção de aulas. No despacho, a ministra defende a autonomia universitária e declara que o processo eleitoral no Estado democrático fundamenta-se nos princípios da liberdade de manifestação do pensamento, da liberdade de informação, de ensino e aprendizagem e da liberdade de escolhas políticas.